Então, a aposentadoria especial é exatamente essa aposentadoria para pessoas que trabalham em condições especiais. Nunca abram a boca para dizer assim, aposentadoria especial é do segurado especial. Não, segurado especial é o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal, é o extrativista, aquela pessoa que fica lá catando coquinho babaçu, é o pescadorzinho de tarrafa. Fecha o olho e lembra ali das pontes de Recife. Você sempre vai encontrar uma embarcaçãozinha e 3 a 4 trabalhador pescando. Aquilo ali é pescaria artesanal. Você tem, por exemplo, lá para o lado de Maria Farinha, lá em Maria Farinha é muito comum o pessoal sair, o mangue também catando caranguejo, eles são os pescadores artesanais. Não é pesca em larga escala, não, gente, é aquele pescador artesanal. Inclusive, eu tenho um tamanho para embarcação. Então, essas pessoas são os segurados especiais. Essas pessoas, em razão da atividade, elas têm um enquadramento diferenciado. Por exemplo, há um segurado que não tem pagamento, né? Ele, se vender a produção rural, é que quem comprar vai ter que arrecadar uma determinada parcela de valor para a Previdência Social. Mas isso aí a gente vai discutir próxima segunda-feira, depois que vocês forem rarerri-rorrua fazer a prova, ou quiserem ficar comigo, aí fica a cargo de vocês. Aí eu vou explicar o que é o financiamento. Inclusive que eu tô puta com esse financiamento, inclusive sobre agora você ter contribuição em cima de seguro-desemprego. Eu falei para vocês a aula passada e volto a repetir, é além de queda coice. Um trabalhador que já está desempregado, imagina esse povo, Wanda, que está agora, que foi demitido com a pandemia, vão receber parcela de seguro-desemprego e vai ter contribuição, vai ter desconto para contribuição para a Previdência Social. Ai, Wanda, eu já estou desempregado, ainda vou, do pouco que eu vou receber, ainda vai ter desconto para a Previdência Social, Wanda? Se eu agora estou precisando, mas é para ajudar a custear. Em contrapartida, as contribuições para a empresa diminuiu, porque eu tenho que fomentar como é que eu posso dizer, a proteção ao emprego. Me desculpa, mas isso aí é muita, vamos assim dizer, é muita canalice. Mas olha aqui comigo. A aposentadoria especial já tem um código no INSS, que eu já deixei para vocês, que é o B46. Nós vamos encontrar esse benefício do artigo 57 a 58 da lei e do artigo 64 a 70 do decreto 3048/99. Essa aposentadoria, ela é devida para apenas 3 segurados, que é o segurado empregado, trabalhador avulso e o contribuinte individual que trabalha em cooperativa de trabalho ou de produção. Ana Flávia, por que apenas para esses 3? Porque, gente, eu tenho que trabalhar com agentes químicos, físicos ou biológicos que prejudiquem a minha saúde. Ana, mas veja, prejudica a minha saúde e eu ainda trabalho? Sim, meu amor, porque apesar de lhe prejudicar, o seu trabalho é necessário, como é necessário o trabalho do pessoal de saúde. Mas a gente sabe que quem trabalha com saúde coloca em risco a sua própria saúde em razão, veja agora, essa quantidade de trabalhadores que estão morrendo em razão do Covid. Então, você trabalha com riscos que minam a sua saúde, ou de uma forma imediata, ou de uma forma, vamos assim dizer, ao longo da sua trajetória trabalhista. Então, para essas pessoas que trabalham com isso, eu tenho uma aposentadoria especial. Ana, mas empregado doméstico também tem risco, mas ele foi excluído, ele não foi escolhido. Ana, o segurado especial também tem risco, ele também foi excluído. Ana, o segurado facultativo exerce uma atividade, não exerce trabalho. Lembra na cabeça de vocês, segurado facultativo é a dona de casa, o estudante, aquela pessoa que não exerce uma atividade remunerada obrigatória. Por isso que ela é o quê? Facultativa. Então, vê, nós temos 3 possibilidades de enquadramento para aposentadoria especial. Se você trabalha por 15 anos, se você trabalha por 20 anos ou se você trabalha por 25 anos, conforme dispuser o artigo 64 do decreto 3048/99. Vamos lá. Quando eu estou falando para vocês de que essa aposentadoria ela é mais, vamos assim dizer, mais tranquila de enquadrar, porque na mesma questão que já fala assim,
A criatura trabalhava em atividades químicas, físicas ou biológicas, só por um determinado fator. Essa criatura trabalhava com enfermagem, essa criatura trabalhava em contato com radiação ionizante, aquele famoso bate-chapa. Essa criatura é odontóloga. Gente, todo mundo já foi no dentista. Misericórdia, ninguém gosta, mas todo mundo já foi. Quando você está lá, boa parte, quase não, mas boa parte dos procedimentos você tem que fazer aquela radiografia no dentinho. Primeira coisa que eles lhe colocam é aquela manta, né? Para você se proteger, e eles direcionam o foco para onde vai fazer, vamos assim dizer, a radiografia no dente e sai. Por que ele sai? Porque imagina se para você que vai receber apenas uma carga, tem todo aquele cuidado, e ele que está lá, gente, fazendo isso 3, 4, 5, 6, 7 vezes durante o dia. Isso faz com que haja uma probabilidade maior que ele possa, inclusive, né, desenvolver um câncer. Então, veja, agora, eu tenho que demonstrar para o INSS que eu trabalhei de forma intermitente. Não, veja, eu tenho que demonstrar que eu não trabalhei de forma intermitente. Eu tenho que demonstrar que esses 15, 20 ou 25 anos foram exclusivos nessa atividade. Veja, o mais complicado da aposentadoria especial é você provar que tinha 15, 20 e 25 anos nas atividades. Ana, agora eu me enrolei. 15, 20 ou 25. Quando é que eu vou saber qual e quem faz parte da atividade? Aí, nesse momento aqui, a gente pega para dizer para vocês, por isso que eu estou falando que a aposentadoria especial é tranquila. Ela não é tranquila de fazer porque a gente vai precisar dos PPPs, né, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. E, gente, a empresa não dá, é um inferno. Muitas vezes eu preciso, Thaís, ajuizar uma reclamação trabalhista para forçar a empresa a entregar o perfil. Ana, o que é esse perfil profissional gráfico previdenciário? É o documento que vai demonstrar qual era a atividade, se essa atividade era uma atividade de risco. Ana, quando é que eu sou obrigada ou obrigado a entregar esse perfil profissional gráfico previdenciário, famoso PPP? Toda vez que eu demitir um trabalhador que trabalhava em condições especiais de trabalho, ele tem direito a, além de receber o TRCT, além de eu fazer toda a organização da carteira de trabalho, ele também tem direito ao PPP. Entrega na rescisão. Aí vamos imaginar, eu tenho a aposentadoria, olha só, a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, eu vou me aposentar com 15 anos. Aí, gente, 15 anos é mais fácil, 15 anos é só uma única situação. Para quem é para mineiro de subsolo. Ana, apenas mineiro de subsolo, apenas mineiro de subsolo. A gente brinca na aula que essa aposentadoria aqui é tipo assim, um Highlander. Gente, ninguém aguenta passar. Bruno, ninguém passa 15 anos de mineração de subsolo, Bruno. Você já morreu, meu amor. Desculpa, você não, misericórdia. Você é lindo, maravilhoso e vai viver por muito tempo. Mas assim, veja, 15 anos de mineração, você já morreu só tá errado, você já teve algum tipo de embolia, porque você desce, muitas vezes, superfícies extremamente, como é que eu posso dizer assim, extremamente subterrânea, ótimo, mas você tem uma profundidade. A cada profundidade que você desce, você tem gases tóxicos, você tem... Meu amor, ninguém aguenta viver 15 anos ininterruptos. Olha, Bruno, 15 anos ininterruptos trabalhando com mineração de subsolo. Fora que a gente tem essa atividade extremamente mal notificada e dificilmente esse trabalhador consegue provar 15 anos. Vai por mim. Nem viver, né, dela por 15 anos e nem muito menos provar para a Previdência Social que você contribuiu mês a mês durante 15 anos. Vai por mim.
É praticamente impossível, mas deve ter alguém. Deve ter alguém. 20 anos. Veja como é fácil. 20 anos. Quem é que é o 20 anos? Mineiro. Gente, eu engoli o mi. Ana Flávia. Mineiro. Mineiro de solo. Que é aquela coisa, o mineiro que não está na frente de trabalho. Quem é que está na frente de trabalho? Quem está no subsolo. Se você é mineiro, mas você é mineiro de solo, né? Que você trabalha, por exemplo, no meio da mineração, isso é muito comum, gente, para engenheiro. Engenheiro é que consegue essa aposentadoria. Então, ele trabalha principalmente em engenharia de minas, né? Você trabalha, você está lá, você está demonstrando, você está organizando, você é mineiro, você consegue o PPP, né? Você, na verdade, você é engenheiro de minas, então você consegue o PPP, então você trabalha com máquinas pesadas também, mas você trabalha no solo, você vê a luz solar, você não está lá debaixo das cavernas, né? As cavernas de Kant, não, você está no solo. Então, quanto tempo? 20. Só que além de mineiro de subsolo, eu tenho uma outra situação, que é quem trabalha com amianto. Gente, nós sabemos que amianto é extremamente cancerígeno. Você sabe que você trabalhar com asbestos, é asbestos ou amianto o nome? Asbestos, amianto. Você trabalhar com essa, como é que eu posso dizer, com essa substância, em menos de 1 ano, 2 anos, você já pode adquirir um câncer. A probabilidade é muito alta. Estudos científicos já falaram isso em larga escala. Mas o que é que vai acontecer? 20 anos. Tem que trabalhar ininterrupta por 20 anos para você ter direito a essa aposentadoria. Dê a desgraça. E a última, e gente, assim, todo mundo tá aqui, nós temos os 25 anos, que aqui são os demais. Ana, onde é que eu encontro os demais? Você vai para o regulamento da Previdência, que é o nosso decreto, né? 3048/99. E lá ele tem os anexos. E esse, gente, é o anexo 4º do decreto. Tá lá. Ana, quer dizer que eu vou precisar decorar? Não, meu amor, garanto a você. Na questão, eu já vou colocar assim, que a criatura é enfermeira, técnica de enfermagem, a criatura bate chapa, trabalha com radiografia. Automaticamente você já vai lembrar dos 25 anos, os demais. Agora, uma observação importante, não é só o fato de você receber adicional de insalubridade ou periculosidade que dá ensejo a essa aposentadoria. Você tem que estar no anexo, e tá lá. Gente, são mais de 20, mais de 30, na verdade, ocupações que se provadas, que você trabalhou por 25 anos em esta atividade, você terá direito ou não, né, na aposentadoria especial. Por que a gente fala terá direito ou não? Porque, gente, a aposentadoria especial é a melhor aposentadoria. Anota isso. A melhor aposentadoria, a mais vantajosa é a aposentadoria especial. Contudo, todavia, entretanto, ela era, porque nós sabemos que com a reforma previdenciária, né, diminuiu a possibilidade, mitigou, na verdade, a possibilidade de você se aposentar por especial, ou por se aposentar, na verdade, diminuiu para todo mundo. Mas criou-se uma coisa chamada idade mínima, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Criou-se, meu povo, uma idade mínima. Então, além de queda coice, além de você ter que ter os 25 anos ininterruptos na atividade, agora você tem que ter também uma idade mínima. Gente, são isso. Tem problema aqui? Não tem. Volto a repetir para vocês. Ela é complicadinha de fazer por conta dos PPPs, por conta de falta de documentação, por conta de mudança brusca que tem, se enquadra-se ou não se enquadra em doença profissional, mas para visualizar para a prova, vai por mim, é a melhor.
E veja que a Ana Flávia já trabalha com isso aqui desde 2012 para concurso do INSS. Mas a melhor aposentadoria para você detectar no ato que é a aposentadoria especial, não tem o que fazer. Ana Flávia, essa aposentadoria tem carência? Tem carência, meu amor. Qual é a carência? Aí você olha aqui comigo, ó. A carência, 180 contribuições, o quê? Mensais. Todas as carências para aposentadoria são 180 contribuições mensais. Nós temos aposentadoria para salário maternidade. Desculpa, a carência para salário maternidade. Você vai dizer 10. Outras nada. E a de segurado especial, 12. Temos carência para auxílio reclusão. 24 contribuições mensais. Temos aposentadoria por invalidez e por agora incapacidade permanente, né? E temos aposentadoria, temos também carência, vamos melhorar, temos carência para aposentadoria por incapacidade permanente e para o auxílio doença. Qual é essa carência, gente? 12 contribuições mensais. E se for acidente de qualquer natureza ou causa, meu povo, sem carência. Tranquilo aqui? Tranquilíssimo. Ana, e os demais benefícios? Não tem carência. Como é o caso do próximo benefício que nós vamos analisar, que é a pensão por morte. Veja como é tranquilo. Respira, gente. Eu deixei para vocês ainda no material qual é o conceito de trabalho permanente e qual é o conceito de trabalho não ocasional nem intermitente. Gente, eu tenho que trabalhar permanente. Veja, em regra, aquele em que o segurado, no exercício de todas as suas funções, esteve efetivamente exposto a agentes nocivos, físico, químico e biológico, né? Ou em associação com esses elementos. Trabalho não ocasional nem intermitente. Aquele que na jornada não houve interrupção ou suspensão do exercício da atividade uma exposição, né? Veja, eu tenho o agente. E olha que ainda tem a questão que ele se chama de agente nocivo frio. Mas não vou nem entrar muito nesse mérito. Ah, não, eu ainda não estou entendendo. Meu amor, pensa comigo. O que seria esse agente nocivo frio? Imagina que você trabalha como enfermeira. Tá lá, direto. Vrá, 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 vrá. Só que, de repente, você tem como é que eu posso dizer? Uma promoção. E aí você deixa de trabalhar diretamente, mas você está no administrativo. Mas como administradora, via de regra, você vez ou outra, você tem que ir para frente de trabalho, você tem que ir lá buscar e mexer e ter contato com isso. Então, o que é o agente nocivo frio? Você trabalhou durante muito tempo, mas você continua na atividade, apesar de não estar mais na linha de frente. E automaticamente você tem contato com esses agentes, seja por conta do fluxo de pessoas, já que você continua naquela localidade, né? E aí a contaminação também vem em razão do contato com outras pessoas, seja também porque ocasionalmente você também está lá. Compreendeu aqui? Eu era enfermeira. Na verdade, desculpa, eu sou enfermeira. Mas, tipo, eu fui promovida. Mas eu não fui promovida para outra atividade comerciária, bancária. Eu saí desse mundo. Eu vou tirar você desse lugar, né? Eu vou levar você para ficar comigo. Odair José, uma hora dessa, gente. Odair José, vida. Eita, homem que canta, meu pai. Então, vem comigo. Eu continuei. A situação foi que eu galguei e agora eu estou no administrativo. Mas eu continuo tendo contato com outros enfermeiros que podem estar infectados, eu trabalho no meio do olho do furacão e ocasionalmente eu posso estar lá numa frente de trabalho, seja prestando assessoria, seja porque faltou alguém e eu estou lá. Isso é o que a gente chama de agente nocivo frio. Lógico que é mais cheio de riquiqui, mas nesse momento a gente não quer riquiqui. Como eu falei para vocês, essas atividades dos 25 anos estão lá no anexo 4. E lá eu arrolo, inclusive, né, os agentes, né, que concederiam a hipótese da aposentadoria especial. O que determina o direito ao benefício, vê só, é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho. Veja, presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo em nível de concentração superior aos limites da tolerância estabelecida. Ana, mas e se der EPI? Gente, isso é um babado tão forte, porque veja, nós sabemos que o EPI, ele diminui, né? É muito difícil você ter um EPI mesmo que elimine, neutralize totalmente, né,
aquela situação de nocividade ao corpo do trabalhador. Mas aí entra aquelas situações, né, que cada caso é um caso e a gente vai ter decisões das mais diversas, nos mais diversos tribunais. Que lembrem que direito previdenciário é matéria federal, né? Lembrem que o INSS é uma autarquia federal e a competência da Justiça Federal. Então, nós temos o TRF da Quinta Região, que é o nosso, né? Aqui da região. Nossa região é a quinta. Nós vamos ter o TRT, olha, a pessoa de trabalho é fogo. Nós vamos ter o TRF da quarta, da terceira, da segunda, da primeira, e cada um tem, vamos assim dizer, algumas peculiaridades. Apesar do TMU bater muito em cima. Mas também, calma, a gente quer paz. Eu deixei para vocês ainda o que seriam os agentes físicos, mas, gente, é ruído. Zum, 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 zum. Gente, você sai daquilo ali, um zum, zum, zum. Festa de criança. Meu povo, eu amo criança. Mas, Jesus, eu fico com aquela coisa. Alberto, não precisa festa de criança não, minha filha. Eu tenho Alberto em casa. Oi, meu bem. Essa questão do EPI que a senhora estava falando, que a senhora disse, mas cada tribunal tem suas situações, tal, cada um entende diferente. Mas o entendimento de quê? Porque o EPI, de fato, não vai excluir a periculosidade, nem a insalubridade, nem nada disso. Thaís, aí o que acontece? A lei não fala. Se o fato de ter EPI e a empresa conceder e obrigar e fiscalizar todas aquelas normas de saúde e segurança do trabalho, se o fato de utilizar, se utilizando o EPI, se elide o risco. Está compreendendo, Thaís? Há entendimento nos tribunais. Há entendimento em tribunais que realmente ratifica isso de que há possibilidade de ter EPI elide? Sim. Além de queda, Thaís, coice. O TRF daqui, graças a Deus, não tem esse entendimento, não. Com EPI ou sem EPI, tá? Com agente químico, físico e biológico, vai ter sim. E sabe qual é a circunstância, Thaís, mais comum? Thaís, tu tá aí? Sim, tô. Vibração. Vibração e ruído. Você já viu aquele pessoal que trabalha com aqueles negocinho no ouvido? Você tem um que enfia e ainda tem outro. Eles afirmam que, a depender da quantidade de decibéis e mais a utilização do EPI, não haveria que ser concedida aposentadoria especial em razão de ruído. Thaís, isso é ridículo. Isso é a pior coisa da face da Terra, porque, Thaís, as ondas sonoras, elas são associadas não só à questão auricular, mas você sente ao longo de todo o seu corpo, Thaís. E veja, é você trabalhar diariamente em contato com aquilo. Percebeu, Thaís? Vibração. Vibração, minha filha, imagina que a criatura está lá naquele negócio. A pessoa se treme todinha, o dia todo. Calor, frio, da mesma forma. Vamos imaginar aquele senhorzinho que trabalha nas câmaras frigoríficas, lá vamos falar do Bom Preço, que agora não é mais Bom Preço, eu queria lembrar o nome, mas eu não vou lembrar o nome, então vamos chamar Bom Preço mesmo. Eu sou velha. Bom Preço. O antigo Bom Preço, que agora mudou de nome. Estava Valmar, que agora é Super B, enfim, Bom Preço. O que eu mais falo é aqueles homens, porque é o que eu fico olhando. O rapaz sai de uma determinada temperatura e fica. E, gente, é o dia todo você tirando e repondo, tirando e repondo. Gente, quente e frio, quente e frio, quente e frio. Aquilo ali para o corpo humano é veneno. Mas qual é o entendimento? Se o supermercado concede bota térmica, concede o capote, acho que vocês já viram, que é aquele, como é que eu posso dizer, aquele blusão, que não é nem blusão, ele vai basicamente até abaixo do joelho. Se não, gente, aquilo ali não é lide, não. Aí umidade, eletricidade, pressões anormais. Quando começaram a mexer com essa reforma na Previdência Social, eu ficava boba como é que associações de vigilante, associações de eletricitários, associações de indústria mesmo, indústria pesada, não, a associação médica não caiu em cima, matando com essa reforma.
Porque eles foram os principais prejudicados, gente. Quem trabalha nessas condições tem direito a se aposentar mais cedo. Agora, nós vamos ver. Agentes químicos, né? Névoas, neblina, poeira, fumo, gases, vapor de substâncias nocivas, né? Presentes no ambiente de trabalho. E essas coisas são absorvidas, olha, pela via o quê? Respiratória. Bem como aqueles que foram passíveis de absorção por meio de outras vias. Lembra também que em determinada circunstância, o fato de eu não trabalhar, mas se eu tiver trânsito, funciona também. Ana, não estou entendendo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Teve uma época que tinha uma empresa aqui que descaroçava algodão. E você mexer com algodão, a descaroçadeira, você fica mexendo. E, gente, o algodão, ele solta um fiapo que você pode utilizar, meu amor, a máscara que for. E eu juro a vocês, eu tinha um ranço daquele povo que se recusava a usar máscara, que eu trabalhei durante muito tempo em indústria, né, como advogada. E eu fazia, tem que demitir mesmo essas pestes. Tem que demitir mesmo. Tererê, se recusando a usar máscara. Hoje que eu estou sendo obrigada a usar máscara, eu vejo como é ruim e como incomoda. Você tá com aquele negócio. Imagina a gente que usa para sair na rua e essa pessoa que usa de 8 da manhã até as 18. Ou seja, 8 horas ininterruptas de trabalho com aquele negócio. Porque tem que ser aquela máscara, gente, e não é nem a máscara cirúrgica, é aquela máscara mais aboloada. Mas imagina que você não trabalha na linha de frente, mas você trabalha no administrativo ou próximo. Você não está naquele ambiente de trabalho, mas efetivamente você volta via e meia, 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, mas você é passível de absorção. Não via direta, mas a via indireta. Aí entra a questão biológica, os micro-organismos, bactéria, fungo, parasita, bacilo, vírus, entre outros. Então, esses são os agentes, químico, físico ou biológico. E tem gente, meu povo, que é tudo junto e misturado. Por exemplo, enfermagem. Enfermagem, você mexe com o paciente, vira, desvira, né? E aquilo ali, meu amor, para a coluna é uma coisa maravilhosa. Você está em contato com agentes químicos e você também está em contato com questões o quê? Biológicas. Agora, o que aconteceu com a reforma da Previdência? Foi estabelecido uma idade mínima que antes não havia. Então, veja, depois da reforma da Previdência, para você se aposentar, no caso de mina subterrânea ou mineração do subsolo, você tem que ter 55 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Ininterrupto com mineração do subsolo. Vê o inferno. Para quem trabalha com amianto ou trabalha em mina, mas não mina de subsolo, mas sim mina de solo, sem estar trabalhando lá na frente de trabalho, lá, doninha, cavando terra, embaixo, sujeito inclusive a desabamento, você tem que ter mínimo 58 anos, mais 20 anos de contribuição ininterrupta. Tempo de contribuição ininterrupto. Veja, ai, Ana, mas eu tenho assim, ó, eu tenho 5 anos como bancário, não entra. Ai, mas eu tenho 20 anos como é que eu posso falar, meu pai, como, sei lá, professor, também não entra. Tem que ser 20 anos ininterruptos nessas condições de trabalho. E agora, para o nosso amigo, que é o The Best, né, que é todo mundo, 60 anos. Ana Flávia, 55 anos, homem e mulher. 55 anos, homem e mulher. Ana Flávia, 58 anos, homem ou mulher? Homem ou mulher. Ana, 60 anos, homem ou mulher? Homem ou mulher. Lembra bem disso. Antigamente, nós não tínhamos idade mínima. Não tínhamos. Agora temos. E além da idade mínima, essa idade mínima não tem discrepância entre homem ou entre mulher. É 55 homem e mulher, 58 homem e mulher, 60 anos homem ou mulher. Todos vão ter que, para quem, né, for ter, por exemplo, a situação de não ter ainda direito adquirido na data da publicação da abençoada da reforma, que é 13/11/2019,
agora vai ter que ter essa idade mínima, além do tempo de contribuição ininterrupto nessa atividade. Ana, como é que eu comprovo essa exposição? Aí era o que eu estava falando. Nós temos um formulário que deve ser emitido pela empresa, com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o que a gente chama de LTCAT, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT. Esse LTCAT, ele vai analisar toda a cadeia produtiva, vai entender onde se adequa essa cadeia, na verdade, produtiva, quais são as atividades de cada um dos trabalhadores e o que aquilo ali tem impacto. Impacto nas articulações, impacto com relação ao sistema pulmonar, impacto com relação à situação de propícia para câncer, entre outras doenças, e em cima desse laudo, de forma individualizada pela ocupação, nós iremos ter o PPP. Ana Flávia, o que é esse PPP? Gente, junta comigo aqui, todo mundo junto. O povo já está me mandando mensagem, professora, e a prova é hoje mesmo? A gente pode falar várias vezes, gente, a prova é hoje. E veja, gente, eu estou em aula, depois vocês vão ver essa aula gravada, vocês vão ver que eu vi agora, e estou em aula aqui, ó, com o povo. Vai ver. É o documento histórico laboral do trabalhador, que reúne dados administrativos, registros ambientais e resultado de monitoração biológica. Só isso, Ana Flávia, só isso, ó, junta todo mundo aqui. Respira. Deverá ser emitido e mantido atualizado pela empresa, porque eu emito, mas, gente, vai que mudou alguma coisa na norma regulamentadora. Ai, mas eu não sabia. Você é obrigada a saber, meu amor. Tem que atualizar, gato, né? É que nem nossa matéria, a gente tem que atualizar, né? Eu tenho que ter. Quem é que tem que ter? Aqueles que têm trabalhadores que podem ser enquadrados na aposentadoria especial. Quem são eles? Bora lembrar. Empregado, trabalhador avulso e cooperativa. Cooperativa de trabalho, né? Que são essas pessoas que podem trabalhar em contato com a gente, químico, físico ou biológico. Ana, nesse caso vai ser quem? Vai ser a empresa, o órgão gestor de mão de obra, já que eu estou falando de trabalhador avulso, né? No caso avulso não portuário, o sindicato, e também nós temos as cooperativas. Então, veja, esse sindicato e o órgão estão autorizados, sim, a fazer o perfil profissiográfico previdenciário. E, gente, é muito engraçado. Aí tem gente que fala assim, na primeira vez que eu fui para ensinar numa determinada instituição, que eu ia ensinar para técnico de segurança do trabalho, né? Técnico de saúde e segurança do trabalho. Aí a criatura olhou para mim e fez, você sabe o que é um PPP? Sabe aquele povo assim, bem que, né, era um coordenador, você sabe o que é um PPP? Isso depende, meu amor, pode ser uma parceria público-privada, né? Pode ser um documento pedagógico, né, que a gente chama de plano pedagógico, é PPP também, e pode ser também um perfil profissiográfico previdenciário, você só tem que me dizer o contexto. Aí a criatura ficou olhando assim para mim, né? Sabe aquela pergunta, Bruno, que faz mesmo para, tipo, te irritar, para teste, que a gente fica olhando assim e faz, meu Deus, como o ser humano é, né? Que poderia perguntar simplesmente, você tem aderência, professor, à matéria? A senhora poderia ministrar a matéria? Vem aqui comigo. Aqui nós temos aquela bênção da renda mensal inicial, como eu falei para vocês, antigamente era 100% salário-benefício. 100% salário-benefício. E lembra que o salário-benefício, antes da reforma, é a média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição do período. Qual é o período? 7 de 1994 para cá, que é julho de 1994. 7/94. Eu vou falar depois, nesse vídeo, que a gente vai fazer na próxima semana, financiamento, eu vou organizar para vocês uma linha do tempo, até para mostrar mais ou menos como funcionaria, por exemplo, que é o que vocês têm contato, porque também pensa comigo, financiamento aqui não é para quem vai fazer concurso público para a Receita Federal, não, que eles é que têm a obrigação de conhecer isso, tá? Mas, tipo, como eu tive uma época que meu padrasto, que é auditor, na verdade ele era auditor, mas, tipo, aqui comigo, tipo,
Lá é que você vai estruturar mesmo. Aqui é o que me interessa como advogado previdenciarista. Então, como advogado previdenciarista, eu posso pensar numa revisão para a vida toda, né? Mas volto a repetir para vocês, ninguém aqui vai fazer cálculo, ainda. Mas eu vou mostrar com a questão do financiamento e estruturando melhor o salário de contribuição, o que é que você tem que ficar de olho, inclusive no seu QNIS. Porque tem muita gente aqui que é trabalhadora. Por exemplo, Thaís, eu vejo ela direto com aquela fardinha dela, que eu acho o máximo a gravatinha, né? Você tem Vandinha, também, que trabalha. Você tem Carlos Eduardo, né? Mas, o que é que eu tenho que estar de olho para o meu QNIS? Né? O que é que tem que olhar nas informações do QNIS? Que eu olho no meu INSS. Aí eu abri mais ou menos o meu INSS só para mostrar para vocês, olha, como é que funciona. O que seria a revisão que às vezes vocês escutam, né? Revisão da vida toda. O que é isso? Ai, meu Deus do céu, o percentual mínimo. E aquilo que a gente estava falando sobre a alíquota, a base de cálculo. Mas veja que toda derrota vem, e veio agora com a reforma. Gente, antigamente era 100. Agora, lembra do que a gente estudou na aposentadoria por invalidez? É 60 mais 2% a cada aumento. Então, chora, Brasil. Quer dizer que antigamente era 100 e agora é 60% mais 2%. Se homem, a cada vez que eu aumente 20, se mulher, a cada vez que eu aumente 15. Como a aposentadoria. Não se desespere, porque isso não cai na prova, mas só porque eu tenho um toque, e eu preciso lembrar para vocês isso. E como eu com a aposentadoria, no caso de 15 anos, o minerador de subsolo é 15 anos, nesse caso específico, o homem começa com a faixa de 15. Não começaria 2% depois dos 20, não. 2% a partir dos 15. Ana Flávia, tudo? Não, meu amor, só aqui, porque aqui, ó, só é devido 15. Então, você, ó, tem 60% aqui. Mas você quer ter mais? Então, meu filho, continua lá debaixo da terra, viu? Continua debaixo da terra. Agora, você só começa a ganhar 2% com 16. Aí, 16 anos, você tem quanto? 62%, 17%, você tem quanto? 64%. Ai, 18%, você vai para quanto? 66%. Gente, isso é um absurdo. Eu juro a vocês, eu estudar isso aqui, eu tive tanta raiva com a reforma previdenciária. Tanta raiva estudando isso. Aí depois vem o quê? As MP. Que é assim, né? Minha vida é muito massa quem estuda direito do trabalho. E, por tabela, gosta de previdenciário. Mas tá tranquilo todo mundo aqui? Dá um joinha aí para ver se vocês estão compreendendo, porque é o eu falar aqui e pensa até que eu tô só no mundo. Cadê Alberto para dizer que eu tô gritando? Gente, ele me chamou de riacheira logo cedo. Tudo ok, né? Ave Maria, não fala não, Wanda. O problema não é só trabalhar feito doméstica, Wanda. O problema é doméstica, é psicóloga, Não, mas quando eu aula. isso aí Tudo foi junto, você falou Vandinha. 15 anos lá do subsolo. Eu disse, eu não aguento aqui do jeito que estava ali. Vandinha. Aí o menino tá dizendo assim, mas você faz muita frescura. Meu amor, veja, Wanda, antigamente, Wanda, eu tinha pelo menos umas 8 horas livre, Wanda. Agora não tem mais, não. Agora eu tô tocando para 4, Wanda. E essas 4, eu não fazia todo dia. Hoje se faz todo dia as coisas de casa. Porque você não tá podendo ter ajuda de ninguém. E você saía de casa, o que era uma coisa boa, porque sair de casa é de Deus. Exato. Eu amo minha casa, misericórdia, amo. Mas eu também gosto de ver gente, né? E aí meu filho ia para a escola, Wanda. Agora a escola quem tem que fazer em casa sou eu. Vê a situação. Dando o celular, Wanda, porque isso não, porque tu não tem bebê pequeno, Vandinha, não tá convivendo com criancinha por agora. Eu pirava, mas deixa o menino piradinho na batatinha. Tocando terror dentro de casa, misericórdia. Sangue de Cristo em poder, mas nesse momento, saúde mental, dou celular, mas menino, não fico nem com a consciência pesada.
Ah, e a renda mensal, né? Bora aqui pra gente fechar e ir pra aposentadoria, pra pensão por morte. Calma. Respira. Respira. Ana, tu vai me pedir essa antes e depois? Não. Mas eu tenho uma ideia de previdenciário, e aí eu falo para vocês, é loucura minha, mas eu tenho. Previdenciário para mim é cidadania. Ai, Ana, eu não quero me aposentar por essa regra. Eu estava falando assim, mas professora, eu vou me embora para a Inglaterra. Eu disse, meu amor, mas alguém vai ficar aqui, entendeu? E você pode ir e voltar. E lá também a melhor previdência. Olha, se tem uma previdência boa, é lá. Aí vem aqui comigo. Oh, meu Deus, o que é que aconteceu? Oh, Jesus, o que é que aconteceu? Vá lá, conte o seu pai, detalhe todas as informações. Vê que delícia essa vida. Aí vê lá uma previdência maravilhosa, porque tá? Plano Beveridge. Lembra que a gente falou nos inícios, os primórdios. Mas imaginem que mesmo que você vá fazer a sua VGBL, PGBL, Bruno rico, Bruno com essa cara dele assim, Lorde, ainda Bruno engoliu um cabo de vassoura, meu pai. Eu sento, tá lá Bruno, pleno, eu toda desconjuntada na cadeira, mas Bruno, pleno. Esse menino é um Lorde. Aí vê a situação. Você mesmo, você com seu PGBL, VGBL, sua previdência privada, o que você preferir, mas vai ter alguém próximo na sua família que vai precisar. E o nosso problema, Wanda, é que a gente é enganado por desconhecer. E às vezes não é enganado porque a palavra é forte, mas o INSS erra. E eu garanto a vocês que os erros, 90%, é para baixo, nunca é para cima. Então, até para você auxiliar alguém próximo, né? E ganhar dinheiro com isso também, porque a gente tem uma cartela previdenciária, você tem que entender que a gente tem aquelas açõezinhas bobas, mas a gente tem uma cartela previdenciária, é questão de revisão da vida toda, outras situações, você vai ver que você tem uma ação que dura 5, 4 anos, mas quando sai é 180 mil, onde você vai ter 30%. Você ainda tem os honorários subcomerciais, você já ganha mais 5. Então, a gente pode fazer 40 mil, 50 mil em uma ação, como eu vejo vários colegas. Fora que ainda tem colega que ainda dentro da questão que bota os 30%, ainda recebe as 4 primeiras aposentadorias do cliente. Isso aí me dói um pouquinho, por isso que eu vou morrer pobre, entendeu, Wanda? Mas tem. Então, é uma área, logicamente que a gente está aqui vendo rudimentos do direito previdenciário, mas é uma área para quem está começando, que é uma área interessante. Ah, acabou com a reforma. Não, meu amor. Infelizmente, agora que começou, agora que vai ter BO. E principalmente você vai dizer assim, antes, durante e os trubufos que vão começar depois. Então, quem vai começar a contribuir depois da reforma, aí é que vai ter babado também. Então, veja, quanto é que está agora? 60 mais 2. É o homem, né? Ana Flávia, bora aqui com calma. Vamos para a gente terminar. Ana Flávia. E... Ô, Ana. Oi, meu bem, fala. Qualquer dúvida vocês chamam, tá? Tá, eu estava lendo aqui o livro e aí tem dizendo que a bebida alcoólica não se aplica à questão da aposentadoria especial. É porque, Vandinha, vê a situação da bebida alcoólica, né? A pessoa é aposentada por invalidez, Vandinha. Ou por incapacidade permanente, né? A depender ou auxílio doença. Qual era o contexto que você estava vendo da bebida alcoólica? Na tabela, no anexo da lista dos agentes cancerígenos. É porque a gente sabe que pode estar, né? Mas aí acontecia a situação daquela pessoa que era provador de bebida, entendeu? Que tem inclusive um nome. Deu para entender, Wanda, o contexto? Sim, agora eu entendi. Tem, ó, e isso no Sul é muito forte, viu, Vandinha? E eu já vi ações deles nesse sentido. Que a criatura também, aquela que mexe com tabaco, mas tabaco já dá. Mas para bebida, fala que o percentual... mas eu bebia o dia todo. Bebida alcoólica não entra. Entendeu, Vandinha? Segurado em gozo de aposentadoria especial que retorna à atividade e operações que sujeitam os agentes nocivos ou nela permanece, ou mesmo em outra empresa terá sua aposentadoria cessada. Meu amor,
Você se aposentou especial. Eu posso continuar trabalhando na mesma atividade? Não. Você pode ir em outra. Ana, não entendi. Entenda, amor. Você é enfermeira. Massa. Quero me aposentar. Eu tô agora com os requisitos. Quero me aposentar. Massa. Bora, simbora. Mas eu posso continuar trabalhando? Vá trabalhar, meu amor. Vá para o comércio. Vá aprender corte e costura. Vá trabalhar em questão de qualquer outra coisa, menos na atividade que ensejou o benefício. Na atividade que ensejou o benefício, não pode. Ana, quer dizer que qualquer outra atividade que não seja exposição aos agentes nocivos, agente noivos não, tá, gente? É nocivos, não sofrerá nenhuma sanção. Apesar de que, meu povo, casamento é nocivo, tá? Noivado também é nocivo, tá? Em algum momento. Estressa. O homem estava me chamando de riacheira logo cedo, meu povo. Só até que ele estava varrendo direitinho. A conversão do tempo especial. Eu não vou falar aqui, mas quando a gente for para financiamento, eu vou mostrar para vocês. Nós temos uma tabelinha de conversão. Na verdade, nós tínhamos a tabela, que multiplicava. Eu pegava fulaninho que trabalhou 5 anos como é que eu posso chamar? 5 anos como enfermeiro. Estou muito em enfermagem, né? Como enfermeiro, só que agora ele foi ser professor. Professor não é atividade especial, não é. Há um tempo foi, tá? Por isso que eu digo que a aposentadoria especial é um inferno. Não é? Há um tempo era. Hoje em dia não é mais. Mas imagina só, fulaninho tem tempo especial. Eu convertia. E eu ganhava mais 6 meses, eu ganhava mais 2 anos. Era assim, uma tabelinha bem massa. Só que agora, com a emenda constitucional, é vedada essa possibilidade. Eu não consigo mais transformar tempo especial em tempo comum. Não consigo mais. Agora, lembrando que até a data da publicação 13/11/2019, eu tenho que sim converter, por quê? Porque pelo princípio do tempus rege o ato. Então, veja, até aquela data a lei possibilitava, então eu tenho direito. Ana, e depois dessa data? Ai, meu amor, depois dessa data chorou, perdeu Playboy. Eu acho isso outro absurdo, mas é um babado, fato. Eu acho outra perda, né? Aí vem a mesma regra. Desligou-se do emprego, eu tenho 90 dias para requerer. Se eu não requerer dentro desse prazo de 90 dias, eu só vou contar da data do requerimento, que eu já perco aí, meu amor, né? Quase 3 meses. Então, assim, desliguei do emprego, dou entrada, porque senão vai ser da data da requerimento. A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida depois de 90 dias, né? O trabalhador avulso e contribuinte individual que não tem a contrapartida do empregador, a partir da data do requerimento, sempre. Por isso que deu entrada, valeu. Se desligou da empresa, quanto tempo eu tenho? 90 dias. Senão vai ser da data do requerimento e não do desligamento da empresa. E via de regra, o empregador faz assim, dá entrada no benefício. Quando o benefício está próximo de sair, é que pede o desligamento. Coisa de 15 dias, 20 dias. Dificilmente você vai ter essa pessoa que passa. É mais comum, gente, para pensão por morte, porque pensão por morte, a pessoa está mais impactada. E vai por mim, você fica meia doida com isso. Demora a ficha cair, né? É comum isso. Por exemplo, eu tinha muito cliente que deixava para fazer 30 dias depois. Só quando basicamente mesmo a conta chega. Principalmente quando você é sozinha para resolver tudo. Tipo, no geral, a mulher, quando o marido falece, ou o próprio marido, quando a pessoa falece, você fica meio... Se você não tem, tipo, alguém para lhe ajudar, para começar a organizar mesmo a parte, né, administrativa da coisa, você já teve que lidar com óbito, você já teve que lidar com papelada para fazer, como é que eu posso dizer, para fazer o enterro. Aí, para essas pessoas, no geral, é que a gente tem que, via de regra, 30 dias. Aí vem a conta. Aí quando vem a conta, todo mundo enlouquece porque não recebeu como é que eu posso dizer assim, a remuneração, né? Din-din. Nós temos também,
E aí veja uma questão específica. A aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui a gente tem a Convenção de Nova York, que ela estabelece que uma pessoa com deficiência, logicamente, ela tem e sofre uma condição específica dentro do mercado de trabalho. Gente, fato, né? Essa pessoa, ela tem dificuldade de, como é que eu posso dizer, de inserção no mercado de trabalho. Essa pessoa tem dificuldade para se locomover para o local de trabalho. Porque, gente, eu não preciso nem ir muito longe aqui com vocês, que todo mundo mora em Recife, tal qual eu. Então, a gente sabe o que é uma calçada em Recife, né? A gente sabe, né? A gente sabe o que é um ônibus em Recife, né, gente? Né? Então, tipo, para nós que, graças a Deus, estamos, né, aptos, com apto que eu falo, né, visão, audição, né, locomoção, a gente já sabe a tortura que é. Imagine um cadeirante para subir no ônibus de Recife, descer na parada e, né, andar por aquelas calçadas maravilhosas, flanar pelas calçadas de Recife. O melhor, sair de um canto para o outro, atravessando rua com os motoristas de Recife. Então, veja, para além dessas dificuldades de locomoção e de inserção e reinserção no mercado de trabalho, nós temos realmente os impeditivos da própria deficiência. E até fora a deficiência dos lugares para com essas pessoas, porque a gente tem muito isso, que aí é quando só a gente se depara com algumas questões, é que a gente vai pensar em pista tátil, a gente vai pensar em algumas questões relacionadas ao braille, nós vamos pensar também em calçada, porque não precisa nem ser uma pessoa com deficiência, basta você, por algum motivo, neste momento, ter alguma mobilidade reduzida. Eu sempre brinco, Wanda, que eu fiquei mais atenta a isso quando eu engravidei. Depois que eu engravidei, meu mundo caiu. Não caiu no sentido do negativo, meu povo, mas quem era Ana Flávia antes, quem era Ana Flávia depois. Eu enchei, Wanda, minha perna. Quer dizer, eu ainda sou as perninhas inchadas, mas assim, pé era aquela bola, né? Bola. Um bucho, automaticamente, Wanda, como é que você anda? Você não anda, meu amor, você rema. Para você conseguir sair de um canto para o outro, para atravessar uma rua, e parece que o motorista faz questão de botar você para correr. Diz assim, aquela buchuda tá ali, eu quero ver ela correr, quero ver ela se espragatar no chão. Então, para uma pessoa de 70, 80, 90 anos de idade, da mesma forma, Wanda, a gente tem dificuldade para qualquer pessoa que tenha, naquele momento, uma certa mobilidade reduzida, né? Mas vê, para além disso, pessoa com deficiência, porque você só aprende se você sofrer um pouquinho. Aquela que tem impedimento, aí vem o artigo 2º dessa lei complementar 142, né, de 2013. Aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em qualquer interação com diversas barreiras, aí vai ser barreiras atitudinais, barreiras relacionadas à questão de visão, tato, audição, barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em plena também igualdade de condições com as demais pessoas. Para essas pessoas, nós teremos ações afirmativas, claro, sempre. Mas aqui nós estamos falando de uma aposentadoria um tanto quanto mais benéfica. Quem é que tem direito a essa aposentadoria, que é o que a gente vai chamar da aposentadoria da pessoa com deficiência? Nós teremos o empregado ou empregada, trabalhador avulso ou trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado facultativo. Praticamente todo mundo, a gente só retirou aqui o segurado especial. Carência será de 180 contribuições mensais, igual a todos os outros que têm direito a outras modalidades de aposentadoria. A questão aqui, a gente vai só fazer o seguinte, eu tenho uma perícia, gente, que é a chamada perícia biopsicossocial, né? Biopsicossocial, se a memória não me falha. Essa perícia, ela vai analisar sua inserção na sociedade, ou seja, quem é você na história do Brasil? Você fez ensino fundamental, médio, básico? Qual é a atividade que você trabalha? Né? Será que você bota muito peso, pouco peso? Qual é a sua deficiência? Né? Qual é a sua situação? Em cima dessa perícia,
vai ser determinado que a sua deficiência será grave, moderada ou leve. E a depender se for grave, você se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. E se você for mulher, 20 anos. E aí eu já volto a repetir. E aí, Thaís, que eu sei que Thaís está anotando. Thaís é certeza. Thaís, você já coloque. Não houve mudança na aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma. Não teve mudança Professora, eu nenhuma. estava no chat. Volta aí que eu tenho que anotar. Não houve mudança nenhuma na aposentadoria da pessoa com deficiência. Não houve. Ana Flávia, não houve nenhuma mudança. Tentaram, mas caiu no Congresso. Só não lembro agora em que casa foi que caiu essa mudança. Mas não tem. Continuou igualzinha. Se a deficiência é grave, homem 25, mulher 20. Se a deficiência é moderada, aí veja, vai aumentando. Se é moderada, 29 homem, 24 anos mulher. Se a deficiência é considerada leve, 33 anos homem, 28 anos o quê? Mulher. Isso aí é a aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Lembrem aqui que após a reforma, a gente não tem mais aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, né? Agora a gente juntou, nós temos o que nós vamos chamar de aposentadoria programada. Não existe mais nenhuma hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, não tem. Nós temos as regras de transição, né? Aquele bababá todo. Mas não existe mais aposentadoria. Quem for entrar agora, não tem mais essa hipótese de contribuir e não ter uma idade mínima. Agora a gente juntou idade com tempo de contribuição. Oi, meu bem. Vê só, uma coisa que a gente tem lido e aí a gente começa a pensar nas possibilidades futuras. Essas pessoas foram vítimas desse maldito vírus. A gente sabe que ele ataca as comorbidades para quem tem. Quem não tem, ele deixa algumas observações a serem vistas mais na frente. Por exemplo, sabe-se que se ataca pulmão, né? Ele ataca as vias aéreas e tal. Hoje a gente não consegue ver sequelas porque está todo mundo enclausurado, ninguém voltou à atividade normal, ninguém começou a fazer atividade física, nem a trabalhar, então não está se exagerando. Está ciente. Confinamento. Se existe vou falar em prescrição e decadência porque a gente também não tem como não falar nesses termos, mas existe algum tempo para que a gente venha a ter a verificação de algum problema pulmonar, de insuficiência respiratória, de não conseguir mais realizar as atividades como se realizava. E aí viu-se que foi por conta desse Covid. E aí se pediu uma aposentadoria porque eu não tenho condição de trabalhar porque eu não tenho condição física de exercer aquela minha função. Se eu não puder ser reenquadrado em outra função, recondução, né, que é chamado, o que é que acontece? Como é? Existe um tempo? Como é? Isso vai ser mais Vandinha, vê. Como é uma situação muito nova, Wanda, inclusive a discussão que está sendo feita, eu acompanhei algumas lives, né, com o médico do trabalho, e falando exatamente, Wanda, sobre doença ocupacional para a área de saúde pós-Covid. Tá entendendo, Wanda? E olha que eu ouvi só o pessoal de saúde, que é mais organizado, o sindicato de saúde é organizado, Vandinha. Agora, a gente tem que pensar... É porque eu quero ficar de pé, né? Isso, e é o que eu tô pensando o seguinte, Wanda, não é só o pessoal de saúde, é motorista, é cobrador, entendeu, Wanda? Sim. Que está em contato. Agora, a situação é, que era o que o médico estava explicando lá, o infectologista, como esse Covid não está se comportando como, por exemplo, a influenza, não se sabe as repercussões ainda. Compreendeu, Wanda? Isso. Como não se sabe as repercussões ainda, o máximo que vai ser necessário, fazendo a leitura ainda, tá, Wanda? Ainda não teve nada. Mas meu entendimento está sendo que futuramente ainda não haveria essa prescrição, porque a gente ainda não tem como determinar. Mais regulamentos, né? Isso, mas eu vou usar pelo menos um marco temporal.
eu ter conseguido demonstrar que eu trabalhei neste momento. Entendeu, Wanda? Sim. Mas aí entra uma coisa pior, Wanda. E o pessoal que trabalha pelo aplicativo, Wanda? Não é muito louco, velho. É isso Será que a aí. gente Você não começa poderia, Wanda, a gente não pensando que poderia, Wanda, uma ação em razão do risco social, Wandinha, chamando o Estado e cobrando, logicamente, o Estado de forma regressiva dessas empresas de aplicativo? Que a gente está falando do emprego formalizado, Wanda. E quem está aí trabalhando de aplicativo, Wanda? Vocês viram a situação do homem lá? E você vê a casa do Caba, você vê que o Caba não é pobre, Wanda. Um senhor de acho que era uns 40, 50 anos, que passou quase 40 dias internado. Vocês viram ontem no Fantástico? não. Aí o cara lá era trabalhador de aplicativo. Leia-se Uber. Quando apareceu a mulher e a filha e a casa e onde ele estava falando, você fica pensando assim, meu Deus, como realmente estamos precarizados. Como é que o homem com a casa dessa, com a estrutura dessa, está trabalhando de aplicativo? Wanda, a situação de emprego está corroendo, Wanda. Tá tudo Isso muito não louco, é Ana. só aqui. Europa Tá também, tudo... a gente está nessa situação. Europa, Estados Minhas Unidos. filhas estão desesperadas com medo de serem demitidas, porque a coisa está ruim lá. Vandinha, dos Estados Unidos, Wanda, o índice de desemprego está, assim, alarmante. Fora essa situação agora que, para completar, que é outra coisa que a gente precisa discutir, E que é sem a contar que situação do machismo. posso dar conta. Hã? Eu não dou mais conta de ajudar como eu estava ajudando, porque o euro é R$ 6 hoje. Sim, Não dou mais. Meu dinheiro não chega para elas. tem toda uma situação, Wanda, toda uma situação, que não está fácil não, Wandinha. Ah, não, Wandinha, mas agora ter fé, Wandinha. Só queria saber se existe um. Mas, infelizmente, a coisa tem que começar a acontecer, que é para poder a gente tomar pé e realmente resolver. Ainda. Né? Mas Ainda a decisão do STF foi maravilhosa, que acabou com aquele artigo da MP 927, salvo engano o número. Você viu que queriam dizer que não seria doença do trabalho sim, ou doença ocupacional? sim, Pelo menos a sim. gente já teve. Tem esse marco. É sim. Agora, as repercussões no sistema respiratório, vascular, Wanda, tem ainda questões que vai ficar sequela mental, Wanda. Oxi, você não viu o repórter, o radialista, como é que ficou? Foi um dos primeiros a ser contaminado aqui. Ele está falando feito um retardado mental. Então, veja, não tem como a gente ainda falar, mas vê, primeiro marco que eu posso dizer para vocês, o STF caiu com aquela história daquele artigo dizendo que não teria repercussão. Tem repercussão, sim. Fato. Aí eu tenho uma aposentadoria por idade, pelo menos para a pessoa com deficiência se manteve, 60 anos homem e 55 anos mulher. Nessa aqui não tem uma idade. Ana, mas acabou. Pessoa com deficiência continuou. Olha comigo, Thaís. A pessoa com deficiência manteve. Normal, né? Gente, a pessoa com deficiência é uma exceção. Estamos tratando de uma ação afirmativa. Entendeu? E a por idade, 60 anos homem, 55 mulher. A única coisa que eu tenho que provar é o quê? Carência. Carência de quanto? 180 contribuições mensais. Ana, mas a lei fala 15 anos, 180 contribuições mensais. É a mesma coisa. Voltando aqui, estamos nós falando sobre pensão por morte. Gente, a pensão por morte ela vai ter dois códigos. B93, junto ao INSS, 93 e 21. Uma quando é a pensão por morte em razão de acidente de trabalho e a outra quando é a pensão por morte comum. A título de valor, a gente vai até discutir mais na frente da parte de financiamento, que aí eu vou fazer o RMI da pensão por morte. Mas veja, quem é e para quem se destina e o que é a pensão por morte? Pensão por morte nós vamos ter nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213 e também, mais organizado, no artigo 105 a 115 do decreto, que é o decreto 3048/99, que é o regulamento da Previdência Social.
A pensão por morte ela vai ser devida, né, ao nosso conjunto de dependentes. Aí vamos lembrar, quem é dependente? Bora, todo mundo junto. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Quem é o primeiro grau? Bora, todo mundo junto. Aí você vai dizer cônjuge, companheiro, companheira e filhos. Filhos não emancipados de qualquer condição. Até quantos anos? 21 anos. Salvo o quê? Invalidez. Ana, eu ouvi de alguém que se fulaninho tiver na faculdade, tem direito até os 24 anos. Mentira. Fato não, isso aí é intriga. Não. Que fulaninho vai ter direito à pensão alimentícia, pensão por morte não. Pensão por morte até o quê? Até 21 anos, salvo invalidez. A faculdade dá trabalho? Dá, mas não deixa ninguém inválido. Ou pode, né? Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Mas não. Aí nós temos a segundo grau, né? Pais, pai e mãe. Terceiro grau, irmãos não emancipados de qualquer condição, até 21 anos, salvo o quê? Invalidez. Muito bem, cantou, vem. A pessoa por morte para o segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, veja, do óbito, até 90 dias, aí eu tenho o óbito. Do requerimento, se eu perdi o prazo de 90 dias, e aí vem da decisão judicial, que aí, gente, é uma situação de morte presumida. Lembra aquilo que vocês estudaram de morte presumida, daqui a pouco a gente volta para isso. Nós temos aqui uma situação que é muito comum, por exemplo, infelizmente, né, mas hoje nem tanto por conta dessa leizinha aqui que alterou, que assim, deixa eu falar e aí eu dou mais ou menos a conclusão. Perde o direito à pensão por morte. Após o trânsito em julgado, o condenado pela prática do crime que tenha dolosamente resultado à morte do segurado, né? Também o cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovado a qualquer tempo, né? Simulação ou fraude do casamento da união estável ou a formalização desse com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurados em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Deixa eu explicar para vocês aqui. Imagina que nós temos uma situação que aconteceu, fatos verídicos, mais de um, inclusive, infelizmente, que o cara matou a esposa e ele ficou recebendo a pensão por morte. O processo rolando, né? Ele não chegou a ser preso, mas ficou recebendo o que, gente? Pensão por morte. E durante muito tempo. E isso foi uma luta, eu esqueci até o nome dessa senhora, mas foi uma luta imensa do pai dela. O pai que foi atrás, o pai que fez o maior escarcéu, como é que podia o assassino da filha, além de ter matado, ainda não ter sido preso e, além de tudo, está recebendo o que, gente? A pensão por morte. Veja, ele matou a esposa e ficou recebendo ainda a pensão por morte. Então, veio essa lei de 2015, que perde o direito à pensão após o trânsito ser julgado e condenado pela prática de crimes de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Eu sei que tem aquele desdobramento criminal, desdobramento civil, mas veja aqui comigo, o cara recebia, porque ele era dependente. Ela não tinha o filho para dividir, e veja que ele é primeiro grau, e até desse momento, outra coisa que é a segunda bolinha azul. Olha para mim, a segunda bolinha azul no fundo dos seus olhos. Quando a gente está falando, por exemplo, de gente que se casa exclusivamente para dizer o seguinte, olha, fulaninho vai ter direito sim, porque eu não vou deixar para o Estado. Aí se casa com alguém, muitas vezes bem mais novo, só para que o fulano fique recebendo a pensão por morte, porque ele diz que não vai deixar para o Estado. Gente, acontece assim, ó. Tranquilo, se foi demonstrado esse fraude, né, babados. Outra informação. A pensão por morte de companheiro ou cônjuge poderá ser cumulada com a pensão por morte do filho. Gente, isso aqui é a pior coisa do mundo, né? Vê. Imagina que a gente tem a situação do seguinte. Imagina que você já recebe a pensão por morte do seu marido. Mas você tem como provar que você e seu filho, né? Você e seu filho
e vocês trabalham juntos, dividem as contas, não bate, a conta não fecha, o filho ajuda, comprovadamente ele faz parte da renda da família, para a manutenção da família. E aí o que acontece? Esse filho falece. Eu já fiz umas 2 nesse sentido, e é dose vice-vanda. É para lascar o cano, Vanda. E aí imagina, você já tem a pessoa por morte do seu marido, e o seu filho falece, trabalha, tudo bonitinho, tudo regularizado, não tem primeiro grau, você é o segundo grau, tem como você provar que dependia economicamente dele. Então, você pode receber a pensão por morte do seu filho e acumular com a do seu marido? Pode. A reforma trabalhista estava mudando, a reforma previdenciária, é tanta reforma, meu povo, é tanta reforma que a pessoa ficou o quê? Reformada, de juízo. A reforma previdenciária estabelecia que não podia, só que, contudo, essa parte não falou, né? Aí, o que acontece? Nós estamos para ver aí as leis que vão mudar também e regulamentar essa emenda. Mas, por enquanto, pode ou não pode? Pode. Acumulação. Veja, eu não posso acumular 2 pensões por morte de cônjuge, salvo se for regimes distintos. E olha que a reforma também queria mudar isso, só que ainda não conseguiu mudar. Mas regimes distintos, não falava, agora eu voei. Voa não, meu amor. Imagina, viu, Thaís, que tu casa com um regime geral. Aí esse regime geral morre, Thaís. Aí tu vai para um regime o quê? Próprio. Aí tu mata o segundo, Thaís, viúva negra. Entendeu, Amanda? Viúva negra, ela e aquela gravatinha, Amanda. Aí ela vai conseguir os dois. Antes dele morrer, ele matou 2 e ficou com a pensão da segunda. Olha, tá vendo? Os alunos, quando eu estou numa aula dessas, professora, você só mata a gente, não mata as meninas. Eu disse, lógico que eu sou pela classe, eu vou matar vocês, Detalhe, ele já era aposentado da Receita Federal, você ficou com a aposentadoria da advogada da União. Vê, ficou bom. Funil de 2 bicos, como a gente diz lá na associação. A ideia, Wanda, é exatamente essa. A minha aposentadoria é a minha aposentadoria. Inclusive, eu pago também para que, caso aconteça alguma coisa comigo, a minha companheira ou meu companheiro, ela receba a minha pensão. Então, o fato de eu receber a minha aposentadoria não elite o meu direito à pensão. Recebe. Ana, e se o regime for diferente? Se o regime for diferente, meu amor, o seu segundo recebe as duas pensões. Aí vem aqui comigo a situação da morte presumida, né? Gente, eu não tenho um corpo. Se eu não tenho um corpo, automaticamente eu não tenho um óbito. Aí eu tenho 2 situações. A situação da declaração de ausência, né? Imagina, eu ri tanto com o Bruno, eu fazia, Bruno, eu tô com a vontade. Eu falando dessa história de sumir, né? Vocês sabem quem é Bruno Xavier? Aí eu fazia, Bruno, eu tô com a vontade de sair assim, dizer assim, vou ali comprar cigarro e nunca mais voltar. Eu vou me embora. Da mesma forma é isso aí. A sentença declaratória de ausência. Fulano saiu e nunca mais voltou, nunca mais foi visto. Morte presumida. Segundo, né? Aí eu já tenho aquela situação em que fulano foi morto em razão de catástrofe, né? Acidente, por aí vai. Não acharam o corpo, mas presume que a criatura morreu, né? Então aqui, na primeira, eu preciso de uma sentença judicial para pelo menos receber a pensão. Não estou falando aqui, gente, olha para mim. Esqueça, eu não sou Maíra, amo Maíra, hashtag nós é de Campina. Maíra, te amo. Se você assistir em algum momento esse vídeo, estou fazendo declaração de amor. Mas, tipo, civil fora. Eu estou falando que aqui, para pensão por morte, eu só preciso da sentença declaratória de ausência. E se eu estou recebendo com lealdade e boa fé, não há que se falar em lesão alguma. Agora, existe também a situação em que a criatura desapareceu por motivo de catástrofe. Por exemplo, teve um avião uma vez por aqui que o casal, um monte de gente saiu daqui de Recife para a França e o avião caiu no mar. Demoraram, gente, olha, séculos para achar esse avião. Não lembro agora nem se acharam corpos. Mas, gente, eu tenho o documento que a criatura embarcou. Eu sei que o avião caiu. Eu sei que não achou nenhum corpo. Automaticamente, eu não preciso de sentença de ausência. Eu preciso só mostrar uma prova hábil que aquela criatura estava dentro do avião. Que aquela criatura embarcou.
E em cima disso eu vou pedir o quê, povo? A pensão o quê? Por morte. Eu vou precisar de uma decisão judicial? Não, meu amor, preciso só de uma prova lábil. Tranquilo? Aí aqui eu tenho os beneficiários, cônjuge, companheiro, companheira, filho. Filho não é emancipado. Qualquer condição, menor de 21 anos, salvo o quê? Invalidez. Pai, irmãos. Aí aqui vem uma situação que ela é divertida. Vê aqui comigo, gente. Isso aí eu vou desenhar. É a maior demora para a gente falar de pensão por morte. Fora isso, né? Imagina que calma que eu vou voltar para esse ponto, tá? Porque aí é o ponto último, para a gente fechar com a brincadeira. Imagina que eu consegui todos os requisitos. Eu estou com 65 anos, tenho uma carência, mas eu perdi a qualidade segurada e morri hoje. E aí, Ana Flávia? E aí, veja, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda da qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Tranquilo aqui, lembra disso que a gente estudou em aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Não incidirá a manutenção da qualidade de segurado se na data da requerimento da aposentadoria, eu ter os requisitos para aposentadoria. Lembra da lei 1066? Falei isso para vocês, em aposentadoria por idade, que eu tenho que ter contribuição. E a mesma situação é o sujeito ou a sujeita que faleceu, não tinha a qualidade segurada, perdeu a qualidade segurada, mas tinha os requisitos para uma aposentadoria. Então, se ela tem os requisitos para aposentadoria, ela tem direito à pensão. Não, lógico, ela morreu, né? Caixão não tem gaveta, seus dependentes. Ana, isso está na lei? Isso está na lei? Não, a lei só fala sobre aposentadorias. Contudo, todavia, entretanto, tem a súmula, que é a súmula 416 do STJ, que diz exatamente isso. Se, né, na data do óbito, o sujeito ou a sujeita, não lógico com essas palavras, né, mas aí eu estou fazendo uma interpretação extremamente gramática aqui. Sujeito ou sujeita faleceu, tinha os requisitos para uma aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de contribuição, os dependentes, sim, terão direito à pensão, o quê? Por morte. Professora? Oi, meu bem, fala. Só para recapitular, como é que acontece de ter os requisitos de uma aposentadoria e a pessoa não ter a aposentadoria? Eu me lembro que a senhora comentou, sim, mas eu não, agora, detalhes, eu não recordo. Não, vem aqui comigo. Imagina, deixa eu só interromper aqui. E bora pra cá. Gente, eu acertei o gatinho e de primeira, meu povo, nem se eu quisesse sair, eu tinha feito tão marromeno. Em tão pouco tempo, gente. Passada. A outra tá desejando uma semana abençoada. Gente, já tô até com medo. Vê aqui. Imagina que eu tenho seu José. A pessoa te deseja um negócio bom e tu tá com medo. É porque a pessoa nunca deseja. É porque essa semana é o babado, entendeu? Ou seja, vamos rezar. Reza, entendeu? Vem aqui comigo. Imagina que eu tenho seu José. Seu José. Seu José já tem 35 anos. 35 não, que ele já teria se aposentado, mas vamos ver aqui. Seu José já tem 15 anos de pagamento mês a mês. Aí, na mesma hora, na sua cabeça, Thaís, vai abrir uma tela e vai dizer assim, tchá, 180 contribuições mensais. Tchá. Só que por que seu José não deu entrada ainda para se aposentar, Thaís? Porque seu José não tem idade.
Só que imagina, Thaís, uma seguinte situação. Seu José, e acontece muito, viu, Thaís? Inclusive, esse fenômeno tem nome, é etarismo. Seu José, quando completa 60 anos, ele é mandado embora. Tipo, demitido. Demitido é fogo, né? Demitido. E aí, Thaís? E Thaís, que para uma pessoa com 60 anos se recompor no mercado de trabalho, não é fácil. Inclusive, eu estava conversando com o Duda algumas situações, não é fácil. Aí, o que acontece? Mas seu José, quer dizer que seu José agora não vai mais trabalhar? Gente, aí seu José vai trabalhar, vai entrar no que a gente chama de um looping, né? Que é o looping do trabalho informal. E às vezes, Thaís, o valor é tão baixo, que a gente sabe, que o seu José não consegue nem pensar em pagar para manter. Veja, porque seu José quer pagar para manter o quê, Thaís? Bora, Thaís. A qualidade de o quê? Segurado. Mas imagina, seu José, que já tem as 180 contribuições mensais, seu José, com mais 5 anos, mesmo tendo perdido a qualidade de segurado, em razão da lei 1066, eu acho que 2003, é 2003, gente, ou é 2013? Agora tem que estar dando a doida. 2003 ou 2013. Em razão dessa lei, mesmo, Thaís, que seu José tenha perdido a qualidade de segurado, se seu José já tiver os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, que é, veja a regra antiga, 65 anos mais a contribuição, mesmo tendo perdido a qualidade de segurado, né? Ele passou mais de 3 anos sem contribuir, né? Sem verter contribuição para a Previdência Social, mesmo assim, seu José pode ser aposentado. Ana, por que essa lei? Porque ela entende exatamente isso, que para o trabalhador que às vezes perde o emprego antes de completar o tempo da aposentadoria, para ele, Thaís, é mais difícil, e a gente sabe que é. Dentro desse contexto, quem mais tem dificuldade? Jovens com primeiro emprego e pessoas que já têm mais de 50 anos. 40, 45, 50, na verdade, 50 anos. Se você for colocar 50 anos para você ser recolocado no mercado de trabalho, é complicado, meu povo. Só quem já passou. Às vezes é duas situações. Ou você é qualificado demais, e aí as pessoas não querem lhe contratar, ou não lhe contrata exatamente porque a idade. Ah, porque fulano vai adoecer muito, porque fulano, porque a gente quer uma leitura jovem, porque a gente quer... E aí, N fatores. Mas imagina que essa súmula, ela vem pensar em outra coisa. Ela vem pensar que seu José tem dependente. Aí ela diz assim, olha, veja, aos dependentes eu vou fazer uma leitura da Lei 1066. Então, se seu José, ao falecer, não tinha as condições para aposentadoria, veja, já tinha perdido a qualidade de segurado. É aqui, Thaís, é aquela ideia, vou dar a xixanche, sou o show da Xuxa, xixanche, dos 45 do segundo. Se seu José, Thaís, estivesse trabalhando, tivesse com a qualidade segurada, eu não precisava nem disso, meu amor, dependente, vai, você tem direito, meu amor, receba. Receba as flores que eu lhe dou. Contudo, o que acontece? Seu José não tinha mais a qualidade segurada. E, plano B, seu José também, ao falecer, ele não tinha 65 anos completos. Ele tinha pagado as 180, mas não tinha os 65 anos completos. Então, automaticamente, independente, tchau e benção, você não tem direito à pensão por morte. Mas se seu José falecer, deixando os requisitos para concessão, seja da aposentadoria por idade, seja a aposentadoria por tempo de contribuição,
a família, sim, terá direito à pensão por morte. Ficou tranquilo agora, Thaís? Sim, acho que sim. É porque eu não consigo entender como é que ele vai deixar os requisitos para aposentadoria por idade, se, tipo, ele conseguiu os 15 anos, mas não atingiu a idade. Porque tem gente que trabalhou já há muito tempo, Thaís, mas não estava desempregado? Você está achando Ah, assim tá. porque não deu entrada? Thaís, tem gente, mané, que não dá entrada, não. Tem gente que nem sabe disso. Aí entra o que eu estava falando para vocês, que direito previdenciário é cidadania. Thaís, tem gente que ainda hoje acha que porque recebe a pensão por morte e tem direito à aposentadoria, não dá entrada porque tem medo de perder a pensão por morte, Thaís? Quais são os requisitos mínimos para aposentadoria por idade? É 15? 65 anos homem, 60 anos mulher, E mais 15? carência mínima de 180 contribuições mensais, que se a gente for tratar em anos, são 15 anos. Pronto, se ele morre, se ele conseguiu os 15, mas morre aos 60, ele teria direito? É isso que eu não tenho. Não, né? Não. Tá. E veja o que eu coloquei para aqui. É só por questão de entrada. Ah, mas o negócio, a senhora estava dando o exemplo que se ele tivesse atingido os 65 e não deu entrada ainda. Isso. Deu para entender agora? E o problema era que quando ele morreu, no caso que eu estava dizendo o seguinte, ele só tinha 60. Não tem direito. Agora, se ele falecer, deixando as 180 mais de 65 anos, a família vai ter direito ou não vai? Vai. Aí, que coisa vai perguntando. Aí nós temos a situação, vê aqui comigo, de habilitação posterior, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão fazendo ainda exame de DNA, né? Aí, no caso de habilitação depois, né, será concedido de imediato aos dependentes já habilitado, e uma vez provada a condição, a pensão será dividida com eles sem efeito retroativo. Ana, não entendi. Amor, pensa comigo, fulaninho morreu há 1 ano. Há 1 ano você está recebendo pensão por morte. E há 1 ano também tramita na justiça uma ação de... ai, meu Deus do céu, o nome da ação de paternidade, meu pai, reconhecimento de paternidade. Aí vamos imaginar que agora, depois de 1 ano que você recebeu o benefício, é que tá lá, fulano é filho de fulano. É bem ratinho. Teste de DNA, fulano é filho. Massa. Você agora vai dividir comigo, a pensão. Mas sem efeito o quê, gente? Retroativo. Porque imagina se fosse a confusão de eu ter que dividir o que eu já recebi. Aí eu não tive culpa. Sem efeitos o quê, gente? Retroativos. Ou seja, efeito, financeiro. Ana Flávia, tem carência? Não tem. Agora, gente, a renda mensal inicial. Antes era de 100%. Era 100. Era o que a gente chamava de fulaninho recebia integralidade da pensão por morte, se fosse pensão por morte, e receberia o que fulaninho, se tivesse aposentado por invalidez, receberia, que no caso é 100%. Só que agora, não vou fazer nem muito essa conta, que é para vocês não chorarem junto comigo. Mas agora, amor, quanto é que você recebe? 50%. E como você é dependente, mais 10%. Então, quanto é que a Ana Flávia vai receber de Alberto? 60%. 60% de quanto? Da contribuição que ele teria direito se por aposentado por invalidez fosse. Gente, Wanda, além de queda coice, Wanda. Quanto é que você terá direito, Wanda? 60%. Ai, no meu caso, sou eu e Albertinho. Então, como são 2 dependentes, é 50% mais 10% a cada número de dependente. Você guarda esse dinheiro, que é muito dinheiro, viu? Eu disse a ele, já não morra, porque você vale muito mais vivo do que morto. Inclusive, me vale muito mais vivo, inclusive com meu marido. Ele se dana. Então, veja, quando é que eu vou atingir 100%?
se você tiver mais de 5 ou mais dependentes. Aí, Bruno, olha a derrota, Bruno. Aí é que nós teremos o quê? 100%. Ô, professora, a senhora está usando um material diferente que a senhora disponibilizou para a gente. Tá diferente, doutora? Tá faltando informação, tá faltando slide. Eu Thaís, mando tu de não novo. conhece tua prof, Tá não. com pau, Thaís, tá com pau. Ave Maria, tá com pau em mim, não. Sem pau. Sem pau. Por favor, sem cacetete. Olhe, eu ainda estou com aquela visão daquela mulher agarrada naquele pau, com aquela bandeira dos Estados Unidos e arrastando a bandeira do Brasil. Então, por favor, sem pau. Por que você não assiste jornal, hein? Porque Ô, eu já desisti. professora, lembra Sem de mandar pau. esse material que eu tô tentando copiar, mas não dá não, você tá passando muito rápido e não dá pra pegar. Tem tabela que nem tem. Ave Maria, eu mando de novo. Calma, pode deixar. Thaís tá revoltada agora. Tá, ela não tá, ela tá tão calma hoje, eu já ia dizer que ela tá uma lady hoje. É, mas isso pra mudar é 2 tempos, viu? Calma, Amanda, tu tá hoje. Que foi isso, Amanda? Nada, menina, eu tô de bom humor. Ô, Amanda. Oi, amore. Tem alguma cadeira que vocês vão pagar com a Ana Flávia, não, né? Tem nada. Eu acho que não, só se ela quiser dar, inventar outra cadeira pra dar. Amo vocês, mas acabou, vocês não pudessem. Vou dizer uma coisa a você, no último dia de aula de vocês, Thaís vai estar surtada. Eu só tô imaginando. Ô, amor, não é só ela, não. Todos nós estamos, querida. Não, Wanda, mas ela é assim, Wanda, nem se aperrei, não. Ela sempre foi assim. Bom é os olhinhos dela, eu fico imaginando o olho dela assim pra mim. Ah, tá. Coitada de Thaís, a bichinha, ela estuda tanto. Ela estuda, e ela é um exemplo. Sim, Ana Flávia, mas não enrole não, viu? Bote o slide certo. Vou mudar. Volta pra cá, bora pra gente terminar. Quando é que acaba... Gente, antigamente acabava a cota, né? Imagina só. Imagina, porque a cota a gente tá falando para ser o coeficiente. 60 se é um dependente, 70 se é 2 dependentes, se é 3 é 80. Mas esses 70 é dividido 50-50 para os dois, tá? E aí vê o cabaré. Antigamente, o que é que acontecia? Quando esse filho completava 21 anos, o valor ficava todo para o remanescente. Quando o fulaninho completava, sei lá, a invalidez acabava, quando o reaparecimento do ausente, automaticamente acabou. Eu não preciso devolver, que nem eu estava falando para você sobre a questão da morte a morte presumida, né? Veja, se você recebeu de boa fé, meu amor, o fato do desgraçado ter voltado para a sua vida, né? Sua vida não, misericórdia, mas ter voltado para o mundo dos vivos, não faz com que você seja obrigada a devolver os dinheiros, não, tá? Agora, aquilo que eu falei para você, salva uma fé. Mas acaba com a pensão? Não acaba, gente. Acaba. Cônjuge ou companheiro inválido ou com deficiência, enquanto durar a deficiência, né? A partir daí passa a vigorar a tabelinha. Porque, gente, se eu sou cônjuge e tenho uma deficiência, eu vou receber pela vida toda. Mas se eu sou, e graças a Deus, misericórdia, estou aqui em pleno gozo das minhas faculdades mentais, do meu corpício, por enquanto, eu vou receber, Wanda, nessa tabelinha aqui. Ai, imagina que Alberto, no caso, que eu não vou morrer, né? Eu vou virar purpurino. Ele só tinha vertido 18 contribuições, né? Ele só tinha... Veja que isso aí é muito para menininho novinho, tipo o Bruno, que é um bebê. Bruno é um bebezinho. E Eduardo também. Bruno, adorei a foto, você estava lindo. As meninas vão ficar agora com ciúme. Eles vão começar a atacar, ó. Eu só vejo subir o nome das perguntas. Mas eu sei que se vocês tiverem uma pergunta, dúvida mesmo, vocês perguntam no microfone. Mas isso é muito para quem é casalzinho novo, tá? Tem menos de 18, menos de 2 anos de casamento ou união estável. Em caso, agora cuidado, né? Vai valer se acontecer a morte desse trabalhador, da trabalhadora, que verteu apenas 18 contribuições para a Previdência, ou tem uma união estável, um casamento de menos de 2 anos, gente, esse caso
a criatura remanescente só tem direito a 4 meses de benefício. Ana, quando é que ela terá direito à regra abaixo? Se acontecer da morte for em razão de acidente, né, de qualquer natureza, ou acidente do trabalho. Aí vai para regra abaixo. Que, no geral, quase todos estão com a regra abaixo. Então, veja, você tem mais de 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união, e aí não é menos, né? Então, mais. No caso, vou dar um exemplo, Ana Flávia. A Alberto tem muito mais do que 18 contribuições. Hashtag liso, já trabalha há muito tempo. Muito tempo. Só de casamento ele tem 10 anos. E ele já trabalhava antes da minha pessoa. Não fui eu que botei ele na linha, não. É uma pessoa trabalhadora. Homem bom. Hashtag amor. E eu tenho mais de 2 anos de casamento ou união. Vai por mim. 10 anos de casamento já. E o que acontece? Para essas pessoas que têm mais de 18 contribuições e mais de 2 anos de casamento ou união estável, vai valer a idade. Bora para a Ana Flávia. Ana Flávia hoje está na faixa dos 20 anos de benefício. Veja, imagina se você tem menos de 21 anos. Ana Flávia é a idade de quem? Do cônjuge remanescente. É a idade do cônjuge remanescente. Vocês estão vendo como é divertido? Vocês estão vendo como é divertido a aula assim? Vê, imagina que o cônjuge tem menos de 21 anos. 3 anos de benefício. Quanto tempo recebeu o benefício? Por 3 anos. 3. Estou fazendo 4. 3. Se a criatura... É o que ficou, tá? Não é o que morreu, não, tá? É o que vai receber. Se a criatura tem entre 21 anos e 26 anos, 6 anos ele recebe. Se a criatura está entre 27 e 29, recebe a pensão por 10 anos. Se a criatura que está viva, tá? Antigamente, até maio eu estava aqui, ó. 30 a 40, recebe por 15 anos. Agora eu estou aqui, ó. Onde é que eu estou? Completei 41, né? Então, de 41 a 43 anos, eu recebo por 20 anos. Agora, daqui a 2 anos, se, em caso de falecimento do cônjuge, né, ou união estável, ou companheiro, se o companheiro remanescente, que for receber a pessoa por morte, na data do falecimento, tiver 44 anos ou mais, ela recebe enquanto estiver viva. Ana Flávia, antigamente, como é que era? Antigamente, meu amor, você recebia por toda a vida, de forma vitalícia. Hoje eu tenho que ver a quantidade de contribuição que o sujeito verteu, tenho que ver o tempo de casamento ou união estável, 4 meses. Se eu tenho mais do que isso, aí eu entro na regra que é de acordo com a tabela da natalidade do IBGE. Quanto tempo eu tenho de expectativa de sobrevida? Ana, é assim? É. Fácil? Não é, mas é o que tem para hoje, né? Agora, vem aqui comigo. Com a reforma, se eu tenho um dependente inválido com deficiência intelectual mental grave, a pensão fica de 100%. Agora, só se eu tiver um dependente inválido com deficiência intelectual. Acabei de chegar primeiro. Você chegou, né, meu amor? Agora vamos combinar uma coisa? Você fica com a mamãe, as crianças estão estudando, aí a mamãe vai pedir só para meu amor baixar um pouquinho. Fica com a mamãe. Toma. Toma seu Netflix. Não vai ficar... Baixei aqui o negócio, o sonho da azucrina no juízo. Isso aí é vibração, meu povo, isso é ruído, se inferniza. Então, imagina aqui, eu tenho um dependente inválido, né? Qualquer um dos dependentes inválido, seja o que for de dependência. No caso aqui, quanto é que vai ficar o valor? 100%. Agora, calma que essas questões de renda mensal inicial, nós vamos falar na aula de financiamento. Não cai a nossa prova. Só vai cair os requisitos. Aí chegamos em auxílio reclusão, que é menorzinho. E aí a gente encerra. Eu sei que vocês já são tudo enlouquecidos para ir embora, mas calma, só para a gente finalizar.
A súmula que eu falei para vocês, que é a súmula 336 do STJ. Gente, olha aqui comigo. Isso aqui é importante. Imagina que eu tenho o seu João casado com Dona Maria. Seu João e Dona Maria são casados, de fato e de direito, Bruno. Bruno, casado, fato e direito. Mas seu João tem um tico-tico no fubá com Tereza Cristina. E aí? Seu João falece. Quem é que tem direito à pensão? Quem tem direito à pensão? Aí você vai dizer, se seu João é casado de fato e de direito com Dona Maria, eu nem lembro agora o nome da mulher que eu dei, se foi Maria mesmo. Mas se ele é casado de fato e de direito com Dona Maria, quem tem direito é Dona Maria. Essa Tereza Cristina é concubina. E concubina, aí a gente entra na questão de família paralela, está sendo discutido inclusive isso, se a concubinato de longa duração teria direito ou não, mas para a Previdência Social não tem direito. Fato, não tem direito. Agora, Thaís, se Tereza Cristina, Thaís, tiver um filho, o filho tem direito ou não tem, Thaís? Aí o filho tem. Mas vamos para uma segunda situação. Imagina que seu João é casado de direito com Dona Maria, mas vive de fato com Tereza Cristina. Aí é onde o bicho pega, a separação brasileira, né? Por separação à la brasileira. Que a criatura não resolve a sua vida civil e se junta com o outro. Nesse caso aqui, a ideia é que fica com Tereza, porque é quem de fato está suportando a vida com seu João. Mas Ana, ele passou muito tempo com Dona Maria, então bora pegar a Dona Maria e dizer assim, Dona Maria, a senhora tem como me provar que a senhora recebe algum valor a título de alimentos do seu João? Porque se a senhora me provar que tem alimentos, a senhora recebe também. E eu vou dividir para a senhora e para a Tereza Cristina. Agora, aqui é a última e derradeira pá de cal, que se chama súmula 336 do STJ. Vê, a necessidade de situação econômica, né, desfavorável superveniente. Gente, vê a situação. Você casou com o seu João. Você casou com o seu João, olha aqui o Marshall olhando para vocês, porque, gente, vê, ele vem e traz os brinquedos. Marshall vai falar para vocês isso. Então, imagina que você casou com a criatura, casou. Você não tirou o marido de seu ninguém, mas você casou com a criatura que já era divorciada. Ele nem pagava alimentos para ela na época que você casou, ela é muito estabelecida, ele também acabou, não tem nada. Acabou. Mas imagina que esse sujeito falece. Ai, Thaís, escuta essa, Thaís. Olha aí, Thaís. Esse sujeito falece. E quando ele falece, ela entra como dependente, alegando a súmula 336 do STJ, dizendo o seguinte, olha, eu no divórcio renunciei a alimentos. Renunciei, não queria. Mas agora que ele faleceu, eu estou passando por uma situação de dificuldade econômica. E eu conheço, meu amor, que a súmula 336 do STJ diz que ex-mulher ou ex-marido, que à época do divórcio renunciou a alimentos, mesmo tendo renunciado a alimentos, se houver na constância da morte do companheiro, companheira não, né, do esposo, se houver situação deste que ficou econômica negativa, a criatura tem direito a dividir com você. Vê a situação do ó e da raiva. A viúva que renunciou aos alimentos terá direito à pensão por morte se provar necessidade econômica superveniente. Logicamente, senhoras e senhores, vale para o homem também. Então, analisa essa súmula 336. Quem sabe, Thaís? Thaís, olha o spoiler, Thaís. É uma súmula interessante para vocês. E aí, para a gente terminar, e aí eu já falo para vocês, para acalmar o coração de vocês, que esse benefício eu só vou ver com vocês, só para sabe aquela necessidade de concluir o assunto, que vocês sabem que eu tenho um toque, que eu sei que não é nem o ideal que a gente está trabalhando aqui, mas o auxílio reclusão já não vai cair para a nossa prova, tá? Nós iremos até a pensão por morte. E eu vou mandar de novo, viu, Thaís? E vou olhar o que foi que eu fiz. Mas eu mexi nesse...
Vocês sabem que Muitíssimas desde o alto, coisas. vocês sabem que eu sempre mexo. Vocês sabem que meu material nunca é igual. Vocês sabem que fatalmente, antes eu vou olhar. Olha, Thaís. Tá, Thaís, vocês podem falar de tudo de mim, mas eu entro no site do STJ, eu entro no site do TST. Meu povo, eu estou trabalhando com uma coisa que eu não posso ir sem olhar antes, não. Inclusive, mexer. Sabe qual foi o material que a senhora mandou? O material que a senhora ficou marcando assim, ó. Como se fosse para a senhora lembrar de escrever sobre aquilo. Aí não escreveu, né, professora? A senhora só mandou um tópico assim, ó. Reforma da Previdenciária em Cuidado. branco, mudança significativa. Eu vou olhar o que é que eu fiz. Eu acho que pode ter sido rascunho. Isso aí, Foi o rascunho mesmo. Eu mandei para vocês o rascunho. Ai, que maldade, meu Deus do céu. Calma, vou mandar. E a esse outra, Lego aí, para. A outra fica só assim. Gente, empolotando a outra. Amanda, para. Vê, auxílio reclusão, B25. É o código na Previdência Social. Onde é que eu vou encontrar isso? Artigo 80 da Lei 8.213 e os artigos 116 a 119 do Decreto 3048/99. Não, Flávio, o que é o auxílio reclusão? É um benefício devido, mesma condição da pensão por morte, né? Valor. É um salário mínimo hoje, tá? O valor, antigamente era igual, que era a questão da aposentadoria por incapacidade permanente. Mas hoje a lei fala que o auxílio reclusão é um piso mínimo. Sempre foi um piso mínimo, mas piso mínimo. Então, condições da pensão por morte, os dependentes, né? Do segurado da segurada recolhida à prisão. Permanece na prisão, tem que estar na prisão, e antes disso ele tem que receber, né? Para receber o auxílio, reclusão. Não podia ter recebido nenhuma remuneração da empresa, auxílio doença, salário maternidade, qualquer tipo de aposentadoria, pensão por morte ou abono de permanência em serviço. Ou seja, tem que não estar recebendo nada. Eu preciso, para essas pessoas, que haja um critério. Oi, meu bem. O abono de permanência não foi extinto? Foi, mas aí não mudaram a lei. Você entendeu? A redação não mudou. Aí eu estou com a mesma redação anterior e eu leio a lei. Mas veja, não tem que receber nada. Para os dependentes que têm um direito, o que é que eu preciso? E aqui, Vandinha, vê, está na lei. O que é que eu preciso? Tenha sido recolhida à prisão, não receba remuneração da empresa, não esteja em gozo de auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço de acordo com a lei. E, desde que seu último salário de contribuição seja igual ou inferior ao que a gente tem hoje para ser considerado trabalhador baixa renda. Quem é que vai ser considerado trabalhador baixa renda? Quem perceba uma remuneração de até R$ 1.425,56. Então, para ter a qualidade dependente, recolhida à prisão, não receba nenhum tipo de remuneração da empresa, nenhum tipo de benefício previdenciário, e desde que meu último salário de contribuição me enquadre como que eu vou chamar de trabalhador baixa renda, que é quanto? R$ 1.425,56. Finalizando. Dependente tem que ser baixa renda. Quem é baixa renda, quem percebe uma remuneração de até quanto? R$ 1.425,56. Ana, imagina que eu fui participar daquele negócio da igreja, que é lá para pastoral carcerária. E de repente tinha um carinha lá, bichinho, bonitinho, não sei porque ele foi preso, mas tão legal, comecei a trocar carta, e foi aquela paixão avassaladora e eu casei com ele. Mas, Ana, eu descobri que ele, antes de ser preso, ele estava trabalhando, inclusive o contrato dele está suspenso, não me interessa. Casou com preso, assuma o risco. Ou seja, assuma o risco de você estar com uma pessoa que vai estar cumprindo sua pena, e enquanto isso, como o corpinho dele está lá entregue ao Estado, ele não pode trabalhar. Mas, Ana Flávia, existe aquela situação da visita íntima. Ótimo, meu amor. Tranquilo. E nessa visita íntima, eu engravidei. Gente,
Chico bombom, né, Albertinho? Eu engravidei. O filho tem direito ou não tem, gente? O filho tem. Eu não tinha. Olha, Marshall, eu não tinha. Mas na visita íntima eu engravidei. A criança vai ter direito, Wanda, ou não vai? Vai. Vai ter direito ou não vai, gente? Vai. Ana, esse benefício tem carência? Antigamente eu ia dizer para vocês que não tem carência nenhuma. Uma lei do ano passado, 2019, estabeleceu a carência para 24, que é da Albertino, tá acabando. O outro que é a mãe. Carência de 24 contribuições mensais. 24 contribuições mensais. Ana Flávia, qual é o valor do auxílio reclusão? O piso mínimo. Cuidado, gente, que às vezes aparecem umas coisas pela internet, que é a misericórdia divina tem poder. Você coloca, fulano, pelo número de filhos, vai ter um percentual de 1.400. É um negócio para baixa renda. Diz que é o valor pelo número de filhos. Pelo número de filhos, você já remete ao salário família. Gente, não é. Só tem direito quem, antes de ter sido recolhido à unidade prisional, contribuía para a Previdência Social, de até o último salário de contribuição, R$ 1.425,56. Que depois é uma confusão, porque às vezes o coitado recebia menos. Mas fez hora extra naquele último mês. E aumentou o valor. Aí você precisa judicializar, porque vai analisar as 12 últimas. Mas nesse momento aqui, só é a situação de judicialização. Inclusive, eu estou com um aluno, bicho, é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, Jadson. E Jadson, ele, como vocês, ainda é aluno de Direito, né? Mas Jadson já trabalha há muito tempo fazendo essa situação administrativa perante o INSS. E eu combinei, inclusive, com o Jadson para sexta-feira ele participar da minha aula de previdenciário. Igual como a gente fez com o Zé Luiz, né? Agora já para o pessoal da noite. E aí eu vou colocar para vocês depois disponível, porque é muito massa. Ele traz muito insight para vocês de como trabalhar administrativamente. Porque você não precisa ser advogado trabalhista para fazer. Na verdade, você não precisa nem de advogado. Mas a gente sabe que a população ela tem, como é que eu posso dizer, uma dificuldade muito grande com a burocracia administrativa. E aí termina aparecendo aqueles atravessadores. E Jadson é maravilhoso. Jadson é o cara. O valor piso mínimo hoje, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, e vou gravar e depois eu disponibilizo para vocês, que aí vocês depois podem, inclusive depois, Ana Flávia, depois nada, depois eu quero esquecer, inclusive faculdade, por pelo menos um mês. Mas de todo jeito, para ainda descarrego de consciência minha, eu vou mantendo, tá? Depois vocês podem até sair do grupo, eu mando, mas tá aqui, vai os links das aulas. Quando é que é o benefício? Após 90 dias. Só que às vezes, salvo requerimento, aquela mesma historinha, 90 dias. Será pago desde a prisão, contudo, quando a gente tem dependente criança, gente menor de 19 anos. Aí eu não vou prejudicar. Aí eu amplio o prazo para 180 dias se a questão envolver que o dependente é filho, se menor de 17 anos, né? Eu preciso também, ver aqui comigo, né? E aí acaba, pela honra e glória de Senhor Jesus. É uma situação que é comum. Ana Flávia, esse pedido, ele deve ser instruído com a certidão de efetivo recolhimento. E esse atestado, gente, ele é trimestral. Por que eu estou falando isso? Porque se o abençoado ou a abençoada fugir, o benefício fica suspenso. E, gente, já aconteceu, é muito triste, sabe? Aconteceu já mãe, esposa, filho, que vai entregar, tanto porque está com medo, porque o filho está solto, e às vezes é traficante, às vezes está com medo de que ele morra, né? Aqui fora. Como também, às vezes, para receber mesmo o benefício, porque a criatura está dando trabalho. Aí vai lá entregar, dizer onde é que está.
Porque enquanto ele permanecer em fuga, o benefício fica, olha, suspenso. Ana, quer dizer que eu tenho que levar esse atestado de recolhimento para a Previdência Social? Tem. É o que a gente chama de atestado o quê? Trimestral. É triste, gente. Vai por mim. Eu fiz esse benefício uma época que eu estava trabalhando. É tipo é que nem o da Nova Roma, só que é pela Unicap. E aí a gente fazia muito pela Defensoria Pública. É triste. Só é cabível para regime fechado, né? Medida socioeducativa de internação e prisões cautelares. Semiaberto, aberto. Só regime fechado. Semiaberto, aberto, pior. Agora eles ainda endureceram mais nesse sentido. Isso é cabível para regime fechado, medida socioeducativa de internação e nas situações de prisão cautelar. Outra coisa que é importante falar para vocês é que se o segurado falecer, esse auxílio-doença vai ser convertido em uma pensão por morte. Gente, sério mesmo, esqueçam aqui todo aquele ranço e aquela vontade, né, de cumprir e justiceiro. Não, a criatura pagou, a criatura tem dependente, e esse dependente tem também o que, gente? Direitos. Efetivamente, receber o quê? Auxílio reclusão. Gente, só ficamos nós 6. Gente, até Eduardo hoje me abandonou. Que horror! É porque, professora, que hora é? 11h18, mulher. Entendeu? Tem que começar a fazer o almoço, benção. Eu também. E eu ainda tenho o Betinho, ó. Hoje é aniversário da minha mãe. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ela. Tchau, meu povo. Oi, Albertinho. Por favor, essa pessoa vai deixar a gente. Material, né, professora? Peraí, pessoal. Ana, então, segunda-feira tem aula com você antes da prova, mas você vai disponibilizar os assuntos que você quer que a gente estude, em especial para essa prova, não é isso? Vandinha, nós vamos colocar, eu vou fazer um textinho, vou colocar lá, no dia da prova, na próxima segunda-feira, 8 horas, eu estou abrindo a aula, na mesma hora que eu abro a aula, eu já disponibilizo o link. Na mesma hora, simultaneamente, eu já disponibilizo para vocês o link, tanto no grupo, como também eu mando o link pro portal. E também eu fico aberta para vocês tirarem alguma dúvida sobre as questões. Certo. Vocês saem, vão-se embora, fazer o que for, seja fazer a prova ou fazer outra coisa, e eu vou ficar gravando a aula de financiamento.